Boa noite a todas, a todos. Aqui, para quem está acompanhando a gente na internet, está friozinho aqui em São Paulo. A gente está na zona sul de São Paulo, no bairro chamado Campo Limpo, dentro do CIEJA Campo Limpo, que é uma das nossas escolas transformadoras da rede no Brasil. E a gente já quer começar agradecendo muito toda a equipe do CIEJA por abrir esse espaço para a gente. Aqui, ao mesmo tempo, está acontecendo um encontro de povos indígenas muito legal. Então está cheio de gente, está aquecendo um pouco essa noite fria aqui em São Paulo. Queria agradecer também quem está acompanhando a gente nas nossas redes sociais e dizer também que vocês estão mais do que convidados a mandar perguntas durante a nossa conversa. Eu queria começar agora sim, Amanda, por favor, aqui na apresentação, falando um pouquinho sobre o que é esse livro que a gente está lançando aqui juntos. E eu acho que a primeira coisa é lembrar quem acompanha já o Escolas Transformadoras que a gente já fez outras edições com outros temas ligados às competências ou habilidades que a gente chama de transformadoras. Então a gente fez uma série sobre empatia, com uma roda de conversa e depois uma publicação. A gente fez o segundo sobre protagonismo, também com uma roda e com uma publicação. E o terceiro é o de criatividade, que a gente fez também uma roda de conversa no ano passado. E agora a gente lança o livro. Esse livro, ele é... Obrigado, Priscila. Esse livro ele é justamente para mostrar a importância da criatividade, que muitas vezes acaba ficando num espaço mais marginal dentro das discussões sobre educação, assim, que só se fala em criatividade na aula de artes, enfim, que também, obviamente, é o lugar da criatividade, mas fica muito confinado só a esses espaços com um lugar de menos importância. E a gente quer justamente chamar a atenção para a importância da criatividade para formar pessoas capazes de solucionar os problemas que a gente tem na educação, mas na sociedade de maneira geral. E o livro é, sobretudo, sobre isso. Ele é um livro muito diferente dos outros, e ele é muito diferente, modéstia à parte para todos nós que fizemos parte desse livro, dos livros que falam sobre isso. Em primeiro lugar, porque ele é muito plural. Ele é feito por 43 autoras e autores de todas as regiões do país, mais de 14 cidades, uma autora dos Estados Unidos, e muitos deles são autorias também coletivas, então no mesmo artigo, dentro de um capítulo, vai ter 10, 8 autores e autoras juntos, e isso faz desse livro um livro feito a muitas mãos também, porque ele foi produzido por uma comissão editorial formada por 19 pessoas, né, mais esses 43 autores e autoras. Então, isso marca muito uma das características do livro, que é o fato de ser uma obra coletiva e muito plural, e também muito diversa, as experiências são muito diversas. E ela traz também não só produções que são de educadores e educadoras, mas dos próprios educandos e educandas dessas escolas que compõem a nossa rede, dentre outras, e também de... professores universitários, de artistas, enfim. Então, é muito diferente de tudo que vocês já viram. Esse é o nosso gancho para fazer a nossa publicidade, para pedir para vocês irem lá. Quem está aqui, quem nos acompanha também, o livro já está disponível no site do escolastransformadoras.org.br, na aba Materiais. Vocês podem baixar ele lá. Eu queria dizer... Só um pouquinho... Essa porcaria vai ficar caindo toda hora. Eu queria dizer também que o livro ele é integrado com produções audiovisuais. Então, durante essa roda que eu comentei do ano passado sobre criatividade, a gente produziu várias pílulas. Tem a pílula da Priscila, tem várias outras. E elas se encontram no livro também. Então, ele está integrado com essas produções audiovisuais. E também é um convite para o engajamento dos leitores, das leitoras, de todos que estão aqui, porque a gente faz várias perguntas. Agora sim, pode passar, obrigado. Essa é um pouco a carinha do livro. A gente faz várias perguntas ao longo do livro, onde a gente pergunta também a opinião e a contribuição de quem está nos lendo. Próximo, por favor. Então, aqui é um exemplo de como está a editoração do livro, o exemplo de uma pílula da nossa roda de criatividade. Nessa pílula específica, se eu não me engano, é Ana Penido. E aqui no terceiro é um pedido para as pessoas contribuírem com as suas próprias ideias. E o que eu queria dizer também, aí, abrindo aqui para a conversa que a gente vai fazer hoje, nessa questão dos nossos autores, eu queria lembrar
desse grupo de autores muito plural, que a gente tem aqui os educandos e educandas do Projeto Âncora, que estão aqui presentes com a gente, que ajudaram a escrever uma das contribuições. A gente tem o Gabriel, que é do Criativos da Escola, do Programa Criativos da Escola, que junto com as alunas do Minas na Ciência, lá da Bahia, escreveram uma outra contribuição. A gente tem, claro, o pessoal do CIEJA, que nos acolhe aqui do CIEJA Campo Limpo, que também fizeram uma das escritas. Especificamente o Âncora, a gente está aqui, se eu não me engano, com o Enzo, que escreveu um dos poemas. O Enzo? Não? Ah, Mariana. E também com o pessoal do Instituto Catalisador, a equipe do Catalisador, que também contribuiu com uma produção para o livro. Lembrando, então, de todos esses autores que estão aqui e os que não estão, e eu queria voltar aqui para falar sobre uma coisa importante desse livro para a gente, que é um pouco esses 3 eixos de pensar, fazer e de partilhar, porque uma coisa que acontece muito nessas discussões sobre criatividade é ficar confinado ao âmbito do fazer só, né? Então, se ser criativo é fazer alguma coisa. Criar é só coisas que você faz materialmente, né? E aparece menos essa dimensão do pensar, que você exerce a criatividade também no pensamento. E o livro mostra muito isso, essa dimensão bem ampla do que é criatividade. E essa dimensão da partilha, que também é um elemento. Então, fazer com que as coisas que a gente faz e que a gente pensa se tornem disponíveis para as pessoas e sejam trocadas entre as pessoas, também requer muita criatividade, muita maneira de pensar de maneira mais inovadora. A primeira coisa que eu queria lembrar nesses 3 eixos é que existe uma comunidade ativadora feita pelas escolas que compõem essa comissão editorial e que fazem parte da rede de escolas transformadoras, que ajudaram a gente e ajudam a gente a fazer com que toda essa discussão não fique só no livro, mas ela chegue até as pessoas que são responsáveis por trazer mudanças no sistema, quer dizer, mudanças mais estruturais, e são aquelas organizações ou pessoas que podem fazer com que a nossa vida, enquanto educadores, enquanto educando, seja muito ruim ou que seja um pouquinho melhor, e a gente precisa ser capaz de interagir com eles e conseguir mudar um pouco a cabeça desse povo. Então, a importância dessa comunidade ser uma comunidade que ativa essas relações e não só que produz o conhecimento, né, o livro. Então, isso é também um convite para dizer que não acaba no livro, né? E dizer que essa mudança que a gente quer com esses outros atores é mudar a perspectiva que a gente tem sobre a educação, entender a educação como a prioridade da educação, ainda mais num país como o Brasil, é a formação de pessoas que possam transformar esse país, né, para melhor. E, por último, uma coisa que surgiu numa das conversas que a gente teve de prévia do lançamento desse livro, foi que a gente nos perguntaram justamente essa dimensão do pensar e disseram assim, qual é a relação entre criatividade e conhecimento? E a gente ficou pensando que uma das coisas que aparece muito é que a gente, para ser criativo, a gente precisa exercer a capacidade do conhecimento, de pensar. E esse ódio todo que a gente está vendo, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma espécie de uma perseguição à própria noção de conhecimento. Quer dizer, a ideia de que pensar é algo ruim, ou que a ciência não é, né, mentira, e que as informações não servem para nada. Essa perseguição ao conhecimento não deixa de ser também uma perseguição e um ódio à própria noção de liberdade, porque a gente só consegue criar se a gente consegue exercer uma certa liberdade e poder, a liberdade do pensamento, né, e do conhecimento, ela é a raiz de qualquer outra forma de liberdade. Então, esse é o nosso gancho, na verdade, para abrir a nossa roda de conversa aqui. A gente tem como convidados a Priscila Dias, que é pesquisadora, historiadora, professora universitária. Os dois têm muitos... Professora secundária, desculpa. Professora convidada de uma universidade. Tem muitos anos de docência. O Diego, que também tem muitos anos de docência. Geógrafo, também mais de 15 anos, né, de experiência como educador, e que é o gestor do CIEJA Campo Limpo aqui, que nos recebe. E a gente quer, nessa conversa, dialogar um pouco sobre o que vocês entendem como criatividade na experiência de vocês como educadores e também como pessoas que estão promovendo mudanças na sociedade. Mas antes de entrar nisso, eu queria puxar esse gancho do momento que a gente está vivendo, dessa conexão entre criatividade, liberdade de pensamento e liberdade de ser, e ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso, de que maneira vocês acham que uma publicação, uma obra coletiva que traz experiências do Brasil inteiro
sobre como está sendo cultivada essa habilidade da criatividade em crianças, adolescentes e adultos, a importância disso no momento atual e para o futuro. Queria começar com a Priscila, por favor. Obrigada, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite, né, dos Escolas Transformadoras. Eu tive um primeiro contato, foi o ano passado, né, numa roda de conversa. Não conhecia o projeto, mas eu acabei me apaixonando, né? E, bom, meu nome é Priscila, eu sou professora estadual e professora do município de São Paulo. E eu me lembro, mãe, né, de Madalena, de Cadu. E uma das coisas que, quando eu fui convidada para participar da roda, falando sobre a questão da criatividade, uma das coisas que eu, né, levantei foi justamente que, muitas vezes, quando a gente está na educação, a palavra criatividade ela é usada de uma forma pouco cuidadosa, digamos assim. E aí, quem aqui é professor ou trabalha na área da educação, muitas vezes, né, a gente, como que é tratada muitas vezes a criatividade hoje dentro de uma escola, né? Então, como é que é? Não tem giz na escola, aí seja criativo. Não tem impressora na escola, seja criativo. Não tem professor na escola, seja criativo. E aí, quando eu fui... até então, a criatividade, para mim, eu brinco, né, também que criatividade é criar atividade, né? É criar movimento, criar coisas. Mas, muitas vezes, para nós que somos professores, educadores, eu fui educadora de rua também durante algum tempo, a criatividade, muitas vezes, é traduzido com um grande se vira, né? Só que dentro da ausência, né, dentro do se vira, há uma potência muito grande. Porque eu né, pensando historicamente, enquanto mulher negra, a criatividade sempre fez parte dos povos africanos aqui no Brasil, né? Seja para louvar os próprios deuses, então tínhamos que ser criativos, porque éramos proibidos de adorar os nossos deuses, então você disfarçava, né? As irmandades negras, né? Muitas vezes comandado por mulheres. Então havia uma liberta, essa liberta criava coisas, criava situações, criava um instrumento, criavam comidas para libertar os demais, as demais. Então, a criatividade, para mim, enquanto negra, enquanto mulher negra, enquanto professora e educadora, ela, e principalmente nesse momento, a criatividade ela acaba sendo sempre uma resistência, né? E resistência em que sentido? Resistência no sentido de reexistir, de reelaborar essas realidades, né? A gente está numa situação, eu não vou também entrar muito em detalhe, mas a gente está numa situação muito delicada no Brasil. Pensar no Brasil virou um perigo, né? Na verdade, vários pensares no Brasil sempre foram perigosos, né? O pensar da mulher negra é perigoso, o pensar do indígena é perigoso. Qualquer pensar que rompe com essa estrutura cartesiana e ocidental é uma resistência. Para mim, no meu entendimento, a criatividade ela é uma resistência, não só de resistir, mas de você reexistir dentro dessa nova realidade. E a criatividade, né, eu brinquei no ano passado e falei, gente, e quem me ensinou isso? Né? Quem me ensinou essa outra possibilidade de criação, da criatividade, foi a própria roda. Eu aprendi pra caramba o ano passado. Aprendi muito. Oi? Ah, tá.
Então, a criatividade, para mim, nesse momento, e principalmente quando, né, você está numa escola, você está numa escola estadual, você está numa escola municipal, então, a criatividade, para mim, eu acho que a palavra criatividade, resistências e resistências, elas dialogam entre si. Né? É impossível quando você cria, você resiste e reexiste nessa criação. Então, para mim, nesse momento do Brasil, onde, né, a gente está passando por um corte aí na educação superior muito grande, né, me falaram que agora não vai ter mais concurso, a educação sempre relegada, né, para depois. É engraçado, né, porque muitos estudantes de pedagogia, né, às vezes não quer, né, não consegue fazer o estágio, não sei o quê. E aí eu brinco, né, assim, infelizmente ou felizmente, eu não sei muito bem, eu não sei se é todo mundo que, né, tem o dom da... Não, na verdade, eu acredito que todos nós temos o dom de criar, porque nós somos uma criação também, né? Então, a gente, enquanto criador e criatura, a gente cria e recria essa realidade. Mas eu acredito que hoje o que eu percebo em relação à criatividade é justamente isso. Né? Dentro das culturas africanas que vieram para cá, trazidas, né, em diásporas negras, a criatividade sempre foi uma resistência. Seja na hora de cortar a saia para fazer uma boneca, e essa boneca atravessar o Atlântico, né? Seja nas reelaborações dos nossos deuses, seja nas reelaborações dos nossos corpos negros, cabelo, né, nariz, boca. Então, criatividade, para mim, é isso, é criar em atividade. Agora, uma coisa que você me falou que me chamou muita atenção, né, que, muitas vezes, a criatividade está além de uma ação concreta. Né? Às vezes, ela aparece numa fala, às vezes, ela aparece num cabelo, numa forma de se vestir, num turbante. Né? Pensando a criatividade sempre como né, dentro da cosmogonias africanas, sempre como essa possibilidade de resistir para além de África, para além do Atlântico. Eu acredito que se não fôssemos criativos, nós, com certeza, enquanto negros, enquanto mulheres, nós teríamos sido exterminados. Então, historicamente, a criatividade, além de resistência, ela salvou, né, e promoveu, né, no que era possível ali, a própria vida. Né? Então, acho que, por agora, já está bom, já falei bastante, e agora eu vou passar para o Diego. Valeu, muito obrigado. Boa noite a todo mundo, né? Quem está presente, quem está em outras conexões também, né? Bom, eu vim preparado para fazer 3 observações, né? Falar um pouco de mim, um pouco do lugar que eu ocupo, né? Que também tem essa relação um pouco de mim e um pouco da questão do livro. E aí eu acho que tudo isso permeado pela criatividade. Eu acho que são pontos interessantes que a gente tem que partir não só do livro, né? E dessas experiências que nos guiam e desses fios condutores. Mas antes, eu gosto de ir testando criatividade também, né, na fala, na questão da imagem. Eu queria fazer o convite aqui para uma parceira que também auxiliou a escrita do livro. E aí eu vou citar outras pessoas que auxiliaram a escrita do livro, e ela vai trazer uma surpresa para nós aqui, a Paola, por gentileza, que ela compõe também. E eu vou continuar essa fala. Por favor, Paola, que a gente tem uma questão com a internet aqui, né? Por gentileza. Isso, eu vou pedir uma ajuda. Tem que ser um microfone na fala e um no violão por causa da internet. E não tem som aqui para não dar interferência na internet. Então, por isso que a gente está com o microfone, mas, né, só partilhar isso. Que é importante. Tem que falar no microfone. Como eu ensaiei assim a noite inteira, né, para vir tocar aqui, eu gostaria de propor uma cantiga do cancioneiro popular brasileiro,
De repente, porque a cultura popular ela é muito livre, portanto muito criativa, portanto muito fluida. Segundo, eu queria trazer porque nesse canto tem Maria, né? Maria, vem ver. E tantas Marias que carregamos dentro de nós, né? Quantas mulheres que compõem nossa existência, nossa aprendizagem, nossa vida, que nos acalentou em algum momento, que nos deu remédio, que nos deu coragem, que nos deu algum empurrão, né? E, de repente, porque está frio. Então, a gente também vai fazer essa canção. Eu vou cantar uma vez, a gente vai aprender, depois vocês vão levantar, dançar e cantar, tá? Então, vamos lá. Eu vou precisar da ajuda aqui. No gogó e eu não... Não precisa se preocupar, esse canto pequeno é um coco, mas a gente não vai precisar aprender a dançar o coco, né, nesta noite, mas pelo menos alguns gestos e a intenção é essa aí. E é assim: ô Maria, vem ver, ô Maria, vem cá, vem dançar o coco pro povo se alegrar, vem dançar bonito, vem bater o pé, bate na palma da mão e dança essa dança, mulher. Por quê? Então, ela fala o que a gente tem que fazer. E aí vocês se viram, tá? Porque eu tenho que tocar o violão, eu tenho que falar no microfone, não dá pra fazer a dança junto com vocês. Pode levantar. A gente vai aprender, então. Vou cantar novamente. A gente vai cantar umas 4 vezes e vai dançando aí junto, tá? Ô Maria, vem ver, ô Maria, vem cá, vem dançar o coco pro povo se alegrar, vem dançar bonito, vem bater o pé, bate o pé, bate na palma da mão e dança essa dança, mulher, porque Maria vem ver, ô Maria vem cá, vem dançar o coco pro povo se alegrar, vem dançar bonito, vem bater o pé, bate na palma da mão e dança essa dança, mulher, porque Maria vem ver, Maria vem cá, vem dançar o coco pro povo se alegrar, vem dançar bonito, vem bater o pé, bate na palma da mão e dança essa dança, mulher, por quê? Bom, um teste. Falei que ia falar sobre 3 coisas, né? O livro, o lugar de onde eu falo e sobre mim. Vocês querem qual primeiro? Começa por você. Boa. Priscila é das mulheres decididas. Bom, seguinte. Então, falando um pouco sobre a minha personalidade, né? Sou filho de pai mineiro, mãe baiana, filho mais velho, do parte de pai também. Ele era o filho mais velho, minha mãe era a filha mais velha, e se encontraram no processo migratório aqui em São Paulo. E eu cresci com histórias sobre a paisagem. Então, eu sou fissurado em geografia, em histórias, em afetividade. E eu falei que criatividade ia permear, né? Do lado de cada ponte é tudo diferente, galera. Eu sou meio partidarista. Então, do lado da ponte, quando os racionais falam da ponte para cá, é tudo diferente, né? É diferente da ponte para cá, porque realmente é mesmo. A gente tem aqui muitos milhões de pessoas que estão há pouco tempo e que estão costurando a sua vida de outra maneira. Então, eu carrego essa tradicionalidade também, essa história negro-africana de raízes, de outro processo migratórios que vem para cá. Então, quando a gente fala de criatividade hoje, e principalmente do que está acontecendo, parece o final do mundo, né? Mas eu fico pensando, e na ditadura, será que foi o final do mundo? Para as pessoas? Será que todo mundo desistiu de viver e falou assim, vamos deixar de ser criativo e fazer
fazer esse processo. E a gente tem, desde no processo escravagista ou escravocrata, a gente tem esse processo de resistência também, né, por outras maneiras. Sou capoeirista também, então quando a gente vai falar da capoeira Angola, é um alto grau de abstração imaterial que a gente tem enquanto ser mesmo, negro, africano, de você carregar a cultura do terreiro, carregar a tradicionalidade. Então, quando a gente está falando de educação, a gente está trazendo todos esses processos que eles não são cartesianos. No Brasil, a gente é composto por 3 civilizações, negro, africana, europeia e indígena, né? Mas dessas 3, quem lê e escreve é só uma, as outras 2 é corpo, é alma, é movimento. Então, quando a gente coloca a escola organizada, mesas ou cadeiras, todas de frente, para todo mundo prestar atenção, a gente está podando a criatividade de pensar a escola de uma maneira diferente. Por que as escolas têm que ser igual? Por que nós temos que ser iguais? Né? Então, carregar um pouco dessa particularidade, respondendo um pouco a pergunta do colega, essa questão dessa provocação, de como pensar a criatividade hoje, a gente tem um pouco isso. Na periferia, na pobreza, na população negra, a gente tem formas alternativas. Quando eu falo, né, vamos estudar Paul Singer, né, a economia solidária. Eu falei, no terreiro de casa a gente sempre foi solidário, né, então não tinha nome isso. Não foi um movimento inglês dos anos 80 que ou do século XIX e que chega aqui no Brasil nos anos 80 que vai colocar por crivo. Então vamos ser naturalistas. Pô, mas quer pessoa mais naturalista que a minha avó, que no terreiro de casa, né? Todas as árvores do quintal da minha casa foi de casca, de frutas que ela chupava e jogava, e todo mundo que ia lá fazia isso. Nossa, uma horta orgânica em casa. Quando eu vou em Minas Gerais e vejo isso do meu avô e da minha avó, eu falo, pô, ela é orgânico, está nela, né? Eu acho que é um pouco isso. Quando eu vou para a Bahia também, e tenho toda a tradição da minha família, minha avó vendia produtos na feira. Quer pessoa mais criativa do que vender na feira e convencer outra pessoa a comprar? Você encontrar com pessoas e falar assim, tá vendo, tá fresco, não tá, tal, tá isso. E aí, não, leva um pouco mais. Quer pessoas mais criativas do que essa? Agora, a gente está falando do livro, está no espaço escolar. Quando a gente traz tudo isso para cá, a gente tem que ter esse exercício de pensar outras criatividades com esse resgate histórico, com essa tradição que a gente tem. Outras maneiras de pensar. A gente tem que ter outras maneiras de pensar a vida, outras maneiras de pensar a escola. Eu gosto de quebrar, né? Eu nem perguntei se podia ter violão. Nem perguntei, porque eu vou perguntar para quê? Eu falei, cheguei para uma pessoa e falei, vai ser assim, será que dá para filmar e tal? Esse é o processo criativo, a gente não pode pedir licença. Já tem que pegar, já tem que fazer, já tem que olhar no outro, já tem que conquistar, o seu corpo tem que falar, né? Eu vou abordar, falei esses 3 pontos, né? Não vou me estender muito e aí depois a gente aprofunda em outros momentos. Mas falar do CIEJA Campo Limpo, a gente está numa sala que foi de um processo criativo, né? Essa sala, 2 anos atrás, ela não existia. Então, por que a divulgação do livro está sendo hoje e nessa sala? Primeiro, porque essa sala não existia. Ela é o ponto ápice do CIEJA Campo Limpo da criatividade. Segundo, por que é no encontro indígena? Porque é um encontro que acontece, teve seu germe lá, depois da Lei 10.639, promulgada em 2003, o CIEJA Campo Limpo, em 2004, já começou a fazer o encontro étnico-racial. E em 2012, dividiu o étnico-racial do negro na educação, dividiu que os indígenas já estavam inflando no evento, né, querendo um evento. A partir de 2012 a gente faz isso. Então hoje, agora, neste exato momento, mais de 10 etnias indígenas passaram. Isso é impensável, passaram por aqui. Isso é impensável quando a gente vai falar. É outra maneira de pensar a educação. Quando você coloca a mesa de uma maneira diferente, a cadeira de uma maneira diferente, quando você pinta a parede, quando você coloca disco. Cara, disco na parede, aí a pessoa já lembra do disco. Aqui atrás a gente tem... Quando a dona Eda saiu daqui, a gente começou a vasculhar os cantos, né? A gente tem máquina de datilografia, né? Quem tem mais que 30 sabe que é, né? As teclinhas lá, já sabe esse processo. Mimeógrafo, disquete, tem várias coisas atrás aqui e que remetem à imaginação das outras pessoas. Não tem ninguém que tem mais que 30 que se aproxima aqui e não se emociona.
Isso foi um processo criativo junto com outras pessoas. Agora, a liga, ela não é racional. 0, 1, 2, 3. A criatividade ela vai para o 0, para o -10, para o 8, para o 13 e volta, a somatória, e vai fazendo outras coisas. O processo criativo está em fazer a mesma coisa com perguntas diferentes. Onde eu gosto de brincar aqui no Seja, que eu vou subverter, mas de que maneira, como, quando e como que a gente vai fazer isso, né? Do lugar onde eu estou, que é enquanto gestor do Seja Campo Limpo. E do outro, que é relacionado ao livro, tudo que está escrito, a Paola auxiliou nesse processo de escrita. A dona Eda, gestora do Seja Campo Limpo, ela ficou 20 anos que ela está presente também. Vai ter um momento aí, dona Eda, segura. A gente ficou 20 anos, ela ficou 20 anos construindo essa educação com frases como educação transforma, com frases como quem disse que não pode. Essa é uma frase célebre quando burla a lei é transgressão, né? É uma frase célebre de uma transgressora nata. E na periferia a gente tem altas transgressões. E os jovens aqui no Seja transgridem todas as regras. A gente tem que fazer combinado. E tem que criar pertencimento. E tem que vir, tem que chamar as pessoas. Você tem que se comunicar com o corpo, com afeto, com o olhar, com o envolvimento. As pessoas têm... Agora, se você ficar nesse processo, não, ou tem um conteúdo, não. Aqui existe um mundo, um vocabulário diferente. Os móveis se comunicam, o prédio se comunica, as cores se comunicam, né? Então, quando a gente vai pensar na informação desse processo, como é que eu me comunico com alunos especiais, por exemplo? Se vira, eu vou saber, tem receita, vamos fazer outro processo. Então, o artigo que saiu no livro, ele é uma resposta da saída da dona Eda, e aí eu, enquanto esse sucessor, fui preparado durante esses 2 anos, e a escola inteira entrou nesse movimento, o que será pós dona Eda? E agora? Dona Eda vai sair, vírgula, e agora? Eu coloquei isso uma semana depois que ela anunciou a aposentadoria. As pessoas ficaram assim, Diego, você está viajando. Esse foi o contexto da escrita do artigo. Foi para registrar esse momento de saída e como que a gente vai segurar essa criatividade, porque era uma mulher formada em artes, né? E eu, enquanto homem negro, sou da geografia, tem outras coisas. Como é que traz na arquitetura do prédio, na foto, nos planejamentos, nessa série de documentos diferentes que a gente tem? Então, concluindo brevemente esse pequeno disparo, né, que já estou ansioso por falar, porque a criatividade, cara, está mexendo muito comigo, enquanto personalidade, né? Você já pensou em casa, se olhar e falar assim, onde que está a criatividade na minha casa? Né? Onde que está a criatividade na minha roupa? Todo mundo já parou para perguntar isso? Porque a gente acha que educação é só na escola, é só sentar e ouvir alguém. Porra, falar de vez em quando algumas palavrões. Mas o YouTube está aí, as pessoas aprendem sozinhas. Vocês já viram? A gente tem, aqui no Seja, 1.523 pessoas. Vocês já viram pessoas que não conhecem as letras, os números, mas assim, pegam o ônibus, pegam o celular, o provedor está aí. Ok, você fala, ele te entende, ele te leva para qualquer lugar e não precisa mais da escrita. Tem o lance dos símbolos, né? As pessoas acessam os símbolos e vão fazer esse processo. Então, olha a criatividade, a tecnologia, as empresas, está todo mundo aí sendo criativo. O pessoal da gastronomia periférica, né, o Edson e as outras pessoas, eles estão sendo criativos em recriar e ressignificar essa onda de gastronomia que está agora e colocar uma cara da periferia e falar assim, bom, a gente tem que gerenciar esse processo. O Seja Campo Limpo está fazendo isso, né? Nós, a capoeira, a população negra, todos nós, enquanto enquanto necessidade, bom, a gente vai ter que resolver isso. Obrigado, viu, Diego? Eu queria juntar aqui uma pergunta que eu tinha aqui, junto com uma pergunta que veio de uma participante, para fazer para a Priscila. A Lúcia Nascimento perguntou qual o papel do educador, ou da educadora, no acender da chama da criatividade daqueles que passam por nós. E a gente tinha aqui previsto também uma pergunta ligada ao seu artigo, Priscila, no livro, para você contar um pouco sobre a sua experiência dos círculos narrativos, que é uma das experiências que justamente respondem essa pergunta da Lúcia. Mas, claro, você pode ampliar, né? Eu vou começar pelo final. Tudo bem. Pelos círculos narrativos. Assim como o Diego, eu também sou filha de imigrantes. Meus pais
são nordestinos, são da Bahia. Meu pai escrevia e tinha intimidade com os números, a minha mãe não. Minha mãe, até hoje, a gente acaba aprendendo, né, que é a falta. Ela é o analfabeto, né, aquele que falta a letra, né, alfa e beta, ágrafo, aquele que não tem grafo, é sempre o não, né? E aí, eu vou ter que falar um pouquinho da minha história, porque a minha história ela vai dialogando, inclusive, com as questões, enquanto pesquisadora, né, que foram surgindo na minha vida. Eu estudei numa escola extremamente elitizada, na minha época era a 8ª série, muito elitizada mesmo, uma escola... a escola era incrível, né? Tinha galinha, tinha coelho, tinha uma vaca, né? E aí, na época, eu me lembro, eu mais ou menos na idade da minha filha, que está aqui, inclusive, eu, aos 7 anos, a gente ia ordenhar a vaca de manhã, né, na escola. E aí, como é que foi que eu aprendi, por exemplo, sobre ciências, né? Mistura aqui, nós fazíamos manteiga, nós fazíamos requeijão, nós fazíamos coalhada, né? A escola não tinha uma sala de aulas, tinham espaços que eram chamados de oficinas. E aconteciam várias coisas ao mesmo tempo. Então, você tinha aula de uma oficina de flauta doce, uma oficina de djembe, uma oficina de tear, né? E a escola é encantadora, assim. E aí eu percebi, eu fui educada nesse ambiente, né? Eu fui educada num ambiente que eu comia jabuticaba, que a gente subia para pegar pitanga, que a gente subia para comer goiaba, manga, tinha tudo na escola. Escola incrível, assim, né? E era uma coisa, algumas coisas, né, foram se construindo. Éramos 3 negros, né? Eu era a bolsista, a filha da faxineira. Meu primo era bolsista, filho do caseiro da escola, e tinha uma criança negra que ela era adotada por uma das famílias ricas lá da escola. E aí eu fui, né, eu cresci nesse mundo lindo, nesse mundo encantador. Eu me lembro que uma vez a gente montou um aquário. A gente saiu, fomos numa praça próxima, pegamos as largatas, levamos para a escola, colocamos num aquário gigante. Então, a gente via todo o processo de fazer o casulo, e aí tinha aquela tela, ficava tudo empenduradinho, assim, os casulos, e a gente fazia aula de observação. Então, a gente tinha que desenhar, né, todo o processo. Nós tínhamos hortas, nós tínhamos um viveiro de pássaro. E era uma coisa incrível, porque cada semana uma sala cuidava de um bicho ou cuidava de uma árvore. Então, a gente, né, durante o ano, a gente ia cuidando, falando assim, né, parece uma coisa de outro mundo, e é. Né, e é. Paralelamente a essa visão mais humanística, né, mais quase holística mesmo, da educação, eu tive uma formação humana incrível, porém, os meus professores todos brancos, né, a questão racial ela sempre foi silenciada. Obviamente, as pessoas falam, né, as crianças são inocentes, né, e são mesmo, né, mas elas também, quando querem, são bem cruéis. E reproduzem, na verdade, né, a criança por si não, mas ela muitas vezes acaba reproduzindo a crueldade, né. E aí eu convivi nesse lugar incrível, maravilhoso, ao mesmo tempo que eu era chamada de macaca, ao mesmo tempo que as crianças não queriam sentar ao meu lado, porque elas não queriam se sujar, elas achavam, né, que o tom da minha pele era sujeira, né? E os professores, eles não sabiam lidar com isso, eles não sabiam lidar com essa situação, né? Então, eu cresci entre esse mundo, dentro de um mundo maravilhoso, mas extremamente racista e racialista. Né? Não tinha, né, a Lei 10.000 ainda, agora de 2013, eu estou falando do ano de 89, 90, bem no começo aí da redemocratização do Brasil. E eu cresci nessa escola. Incrível. Né? Por outro lado, cresci nessa escola incrível,
Mas, durante muito tempo, no meu período escolar, a questão da minha negritude e a questão da branquitude do outro sempre não era um problema, né? Ou, se era um problema, ela foi silenciada, ela foi mascarada. Na escola, né, como minha mãe não sabia, minha mãe não domina, né, a grafia, como ela vem de tradições orais, tradições que tem, não na letra, no livro, né, a base do conhecimento, mas mantém no corpo, né, Di? O Di falou isso muito bem, né? E a maneira como o corpo, né, dentro de uma cosmogonia africana ou dentro de um processo cartesiano, o corpo do negro, né, o nosso corpo é um templo. Tanto que o nosso corpo é um templo que os nossos deuses se manifestam nos nossos corpos. Nossos corpos é um templo, né, dentro de cosmogonias africanas. Por outro lado, o corpo visto, né, analisado, dividido, né, pelo eurocentrismo, como que a Europa, como é que os brancos trataram o corpo? É assim, né, o corpo você faz tudo, né? Você pode amarrar o corpo, você pode surrar o corpo, você pode fazer tudo, porque o que importa é a alma, né? Então o corpo aqui ele é só uma embalagem da sua essência, então esse corpo ele pode ser descorporificado, né? E aí a gente já entra num choque de uma maneira de como que o negro, como culturas africanas e como culturas não cartesianas lidam com a questão do corpo, né? Então, enquanto nas culturas africanas o corpo é sagrado, né? Ele é templo, né? Na cultura europeia, na cultura eurocêntrica, o corpo ele é secundário, né? O que importa é a alma, depois que você vai morrer, o que importa é a alma. Então, né, eu cresci nesse ambiente entre o letramento e a oralidade, e durante talvez na quarta, quinta série, eu comecei a sentir vergonha da minha mãe. Morria de vergonha da minha mãe. Por quê? Porque eu aprendi que as pessoas que eram inteligentes eram pessoas que liam e escreviam. Isso não foi uma coisa, não foi uma lição que me deram. Foram o ambiente, né? Eu fui traduzindo aquilo. Então, minha mãe não lia, ou seja, eu não cresci com livros na estante, né? Não sou as pessoas da sala de jantar, né? Então, eu não cresci com livros na estante. Por outro lado, ao mesmo tempo que eu tinha vergonha da minha mãe, porque minha mãe não sabia ler e escrever, eu a admirava, porque ela sabia falar sobre tudo, absolutamente tudo, né? Sobre política, é óbvio que ela não dá o nome "vamos sentar aqui e falar sobre política", né? Vamos sentar aqui e falar sobre o feminismo, né? Vamos sentar aqui. Não é dessa maneira, né? Hoje as pessoas falam, né, da bioconstrução, da permacultura. Eu falo, então, gente, a bioconstrução começou lá no século VII, no Mali, né? Tem construções a partir do século VII no Mali. Eu estou falando no Mali, mas a gente tem aí outras mesquitas também construídas como bioconstrução, que na nossa terra é pau a pique mesmo, né? A casa de pau a pique. E aí as pessoas não, desculpa, principalmente os universitários, né, brancos, pegam esses conhecimentos tradicionais, dão um outro nome e acham que inventaram a roda, né? Então, voltando, né, para a questão da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito importante, é uma pena, ela deveria estar aqui hoje, mas ela não conseguiu estar. Mas ela é a maior referência que eu tenho em relação à sabedoria. Então, né, fui crescendo nesse diálogo entre o mundo letrado e o mundo de tradições orais. E entrei na adolescência, tananã, e aí, na faculdade, eu comecei a me questionar. Eu falava, mas por que as pessoas acham que quem não sabe ler e escrever é burro? O que significa ser burro? O que significa ler? O que significa escrever? Né? E aí, eu, né, conversando com a minha professora, eu falei, professora, mas por que as pessoas... Da onde que vem essa ideia de que quem não sabe ler é burro? Né? E aí eu fui lá conversar, enquanto historiadora, fui conversar um pouquinho com a antropologia, e aí eu descobri,
né, que tinham outros povos, outras formas civilizacionais, outras formas de guardar o conhecimento, de produzir o conhecimento, de passar o conhecimento, que não era a escrita, né? Aí né, comecei a ler teóricos africanos, teóricos indígenas, teóricos caribenhos, e comecei a repensar esse papel, esse discurso do Ocidente, né, de silenciar culturas orais através da escrita, através dos números, através da leitura, né? Então, fui fazer o mestrado, e aí eu aprendi um catatal de coisa, né? Dentre elas, que a minha mãe não era uma mulher analfabeta, mas, sim, ela pertencia a outras formas criativas de educação. Não estou desmerecendo a letra, a escrito, o número, não é isso, né? Mas o problema é que a letra ela silenciou, né? A letra, a escrita, ela silenciou outras formas civilizacionais. E aí eu fui pesquisar, fui atrás disso, né? Deixa eu ver o que os analfabetos, né, têm a dizer. E, para mim, foi um encontro muito grande. Eu descobri um monte de coisa, várias coisas na minha vida começaram a fazer sentido, né? Então, assim, o tempo inteiro, as minhas pesquisas, os meus questionamentos acerca do mundo, eles começam aqui dentro, né? Esses dias eu fui falar numa faculdade lá, e na antropologia, na sociologia, eles falam que a gente tem que ter um distanciamento, né, do seu objeto de pesquisa. Aí eu pensei, fudeu. Como que o preto vai ter o distanciamento de falar de preto, né? Então, como que eu vou me distanciar enquanto mulher negra para poder falar de mulher? Como assim eu tenho que me distanciar? Eu não estou entendendo. E aí, trazendo um pouquinho isso que o Diego falou, é o lugar de fala, né? Que lugar é esse? Que lugar de fala é esse? Então, eu expliquei tudo isso, né? Porque entrei, né, sou professora e tal, entrei na escola, fui fazer história, porque eu queria mudar o mundo e tal. Não mudei o mundo, mas mudando a si mesmo já ajuda a melhorar um pouquinho o mundo, né? E aí, e foi muito engraçado, né, gente? Porque a primeira vez que eu entrei dentro da sala de aula, eu nunca tinha entrado numa sala de aula, eu trabalhava como educadora, mas trabalhava na rua, com menino em situação de rua, com menino que usava crack, com menino que usava pó, com menino lá na sala. Então, era uma outra dinâmica. E aí, a primeira vez que eu entrei na sala, no 7º ano, eu entrei na sala, umas 35, 40 crianças, e aí eu falei, boa tarde. E eles, boa tarde. E as 40 crianças me olhando assim. Falei, gente, o que eu vou fazer agora? Tem 40 crianças. Eu entrei em pânico. Falei, gente, o que eu vou fazer agora? Né? E aí eu propus uma roda com os meus alunos, e eu falei, bom, o que a gente vai fazer agora? O que vocês querem fazer? Aí, um estranhamento, né? Como assim? A professora está perguntando o que eu quero fazer? Eu não quero fazer nada, professora. Então, vamos fazer nada junto. Não vamos fazer nada, então. Então, os círculos narrativos, né, depois foram chamados de círculos narrativos para caber na dissertação de mestrado, mas as minhas rodas, simplesmente rodas, elas surgem porque eu gostaria de escutar. Né? Eu acho que a fala ela é bastante democrática, né? Tirando algumas coisas aí, mas assim ela é mais democrática do que a escrita. Né? A escrita ela não são traduzidos por todos. E aí os círculos narrativos eles eram o quê? Eu queria que os meus alunos, eu perguntava para eles, né? Gente, o que vocês querem saber? O que vocês querem aprender? Ai, professora, a gente quer aprender sobre o skate. Sobre skate? Vamos lá aprender sobre skate. E era muito engraçado, porque a minha coordenadora pedagógica ficava louca comigo, maluca, né? Porque eu levava os alunos para fora da sala de aula, né? Sentávamos, e era uma delícia, porque eu chegava às 7h da manhã, falava, gente, vamos fazer uma roda lá no pátio, vamos tirar o sapato. Imagina, gente, vamos tirar o sapato, vamos sentar aqui. Né? Ai, professora, mas por quê? Não, vou sujar a minha mão. Né? Porque eles não estão acostumados com isso. O corpo na escola, ele é dilacerado. Você tem que fazer uma criança, a partir dos 7 anos, sentar às 7 da manhã numa cadeira e sair 12h20. Ou seja, não existe corpo.
Não existe. E toda vez que o corpo surge, cala a boca, fica quieto o corpo. Corpo, olha, eu vou colocar você para fora. Né? Corpo, eu vou chamar o coordenador. Então, não existe corpo. E aí, como é que você, que vem de uma tradição, que vem de uma cultura onde corpo é templo, vai para onde o corpo não é nada? Né? E a escola faz isso. Então, os círculos narrativos, para mim, não era para ensinar. Eu queria saber o que eles queriam aprender, o que eles tinham para me passar. Até hoje, né, eu brinco. Né, às vezes eu preparo um tema, eles dão uma aula, eu dou uma aula. E uma outra coisa também, enquanto professora, eu queria fazer junto. Eu não queria chegar para os alunos e falar, olha, gente, nós vamos falar sobre feudalismo. Né? Então, a gente vai ter que estudar o feudalismo, né, a partir da Europa, porque o nosso currículo é extremamente eurocentrado, mesmo pós-Lei 10.000 e 11.000. Desculpa, perdi o fio da meada. Isso, obrigada. Isso. E aí você vai estudar feudalismo. E aí eu falava, tá bom, vamos, agora então. A minha coordenadora entrava, né, ela assistia a minha aula era terrível. Né? E ela falou, olha, aqui no currículo está falando que você precisa falar de feudalismo. Eu falei, beleza. Fui para casa, falei, gente, eu preciso falar de feudalismo. Como? Porra, vou falar do Mali, né? Vou falar do feudalismo no Japão. Né? Não pode. Tem que seguir o currículo. Tem que seguir o currículo. Aí ela desistiu, ela foi desistindo de mim. Né? Então, que ela sabia, falar, tudo bem, ela pode. Então, eu era a cota da loucura na escola. E aí, e os círculos narrativos, eles vão surgir por conta disso. Né? Eu me lembro que eu trabalhei numa escola também, que tinha um espaço de terra muito gostoso. Então, eu falei, gente, vamos mexer na terra. Vamos, né? Há sempre uma resistência, mas eu né, que fui formada enquanto pessoa, enquanto sujeito, dentro dessa escola que eu contei para vocês, era muito difícil para mim, e ainda é muito difícil para mim, fazer as crianças sentarem, porque eu não aprendi dessa forma. Meu corpo não foi alfabetizado dessa forma. Foi alfabetizado também, foi silenciado também, mas não dessa forma. Então, o que eram esses círculos narrativos? Era um momento onde os alunos iam dizer para mim o que eles achavam da sala de aula. E era muito engraçado, né? Porque uma vez a minha coordenadora também, ela falou assim, e como você avalia o aluno? Falei, eu faço uma roda e eu pergunto para ele que nota que ele acha que ele quer. Ela falou, você não pode fazer isso. Eu falei, mas por que eu não posso fazer isso? Não, você não pode fazer isso. Eu falei, então tudo bem, se eles não podem me avaliar, então a minha avaliação vai ser, eles vão me avaliar enquanto professora. Mas como assim? Um aluno não pode avaliar? Eu falei, claro que pode avaliar um professor. Então, as minhas avaliações, no final do bimestre, eu falava, gente, onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer? E não era, né? E eu falava, gente, eu não fazia prova nessa escola onde eu estudei. A prova, para mim, não fazia o menor sentido. Como assim? Né? Como que eu vou? E até hoje eu tenho uma dificuldade. Na verdade, não é mais dificuldade, tá, gente? Já é posição ideológica mesmo, né? Já assumi isso para mim e para o mundo. Né? Então, por que círculos? Estou falando muito? Não, você concluir um pouquinho. Tá, vou falar. Vou concluir. Eu sou professora, prolixa, historiadora, da humana, vocês sabem, né? Então, por que a roda? Porque a roda ela é um espaço, ela é um território educacional para as culturas tradicionais. Então, não é à toa que é a roda de samba, não é à toa que é a roda de capoeira, não é à toa que é a roda de santo. Não, então, a roda é a maneira criativa de se pensar uma educação, uma troca. Então, os círculos narrativos, eles vinham para ele foi para isso, ainda faço o círculo narrativo, mas meus alunos nem sabem que tem esse nome bonito. Eles falam, professora, vamos fazer a roda, né? E a roda é isso, né? É o momento. E até hoje, eu entro na sala de aula, primeira aula, gente, o que a gente vai aprender durante o ano? O que vocês têm para me ensinar? Professora, eu acho mal da hora a cultura do skate. Eu não conheço, me explica o que é a cultura do skate. Né? Então, a roda, para mim, é isso, gente. É a troca, é a possibilidade, é a resistência, é a criatividade, é a roda aí enquanto potência criadora. Obrigado, Priscila. Super obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Diego e essa vai ser a minha última pergunta, e aí depois a gente vai abrir para
para vocês, né? E eu queria te perguntar o seguinte, Diego, você mencionou a questão da ponte. Eu morei 12 anos aqui no Campo Limpo, agora eu moro num bairro mais perto do centro. E uma das coisas que eu percebi quando você atravessa a ponte, e que está aumentando muito agora, é que justamente porque essas, digamos, novas, que não são nada novas, como vocês mostraram, habilidades como empatia, trabalho em equipe, enfim, criatividade, como a gente está falando, ela entrou um pouco na lógica da demanda, da demanda dos sistemas de ensino, enfim, dos produtores de livro didático, das empresas de educação. Então, não é à toa que você chega nesses bairros assim mais próximos do centro e você encontra escolinha geek para aprender a fazer programação, tudo extra classe, né? Escolinha de artes, aí você chega às escolas de educação infantil, as vistas como as mais inovadoras são aquelas que parece que você entrou no ateliê, porque parece que é basicamente um ateliê de artes com as crianças. E isso está acontecendo cada vez mais, né? Aparecendo essas escolinhas. E isso entrando, digamos, na demanda, né, dentro da educação. A pergunta é como é que a gente faz com que isso não vire mais um fator que aumenta ainda mais a desigualdade que já existe entre quem está na escola pública, especialmente quem está na escola pública e quem não está, mas, de maneira geral, quem pode pagar por essas escolinhas extras para aprender essas outras coisas que cada vez mais estão sendo vistas como menos marginais e mais centrais na formação de qualquer um. Como é que a gente faz com que toda essa memória que você falou, as coisas que sempre foram feitas, das tradições, né, de quem mora fora dos grandes centros, enfim, e fazer com que isso seja tão central e que, através dessas experiências, essas habilidades possam ser cultivadas e aprendidas para que isso não se torne uma nova desigualdade, uma a mais, né, da que já existe. Bom, acho que primeiro a gente tem que pensar no papel da escola, né? Então eu vou falar da onde eu estou, sempre eu falo disso, né? Eu sou um servidor público, né? O que significa ser um servidor público? Aquele que serve o público. E o que é uma escola pública? Aquela que qualquer pessoa pode entrar. Então acho que isso é interessante. Quando a gente fala de desigualdade, a gente está que nem duas pessoas correndo. Tem o velocista e tem aquela pessoa que está lá atrás. Quando você vai ver o velocista tem treino, tem psicólogo, tem mil coisas. E quem está lá atrás fala, vou começar a correr hoje. Porra, você já está atrasado, porque quem quer correr mesmo começou com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 8 anos. Então, eu vou falar do lado de cada ponte. Então, como a gente tem resolvido isso? De várias maneiras. O terreiro tem dado resposta, os saraus têm dado resposta, a capoeira tem dado resposta, e para incorporar esse processo. Né? E quem disse que a escola tem que ser assim? Né? Por que eu brinco? Né? Presídio, posto de saúde, hospital, escola, manicômio, é tudo igual. O prédio público, né? Todos são iguais. É uma produção em série. Se você tem determinada gestão na cidade, aí você tem a proliferação do mesmo tipo de prédio para todos os lugares, não considerando a especificidade do lugar. Então, você já tem uma política pública sendo enviesada para um certo número de pessoas e fala assim, bom, então você tem esse tipo de qualidade aí na educação. Para combater essa desigualdade, a gente tem que pensar na criatividade do processo em geral, da escola, né? E qual o tipo de escola que a gente está oferecendo para a periferia, né? Eu acho que uma das grandes sacadas do CIEJA que a gente tem é ter pessoas, 1.500 alunos negros, pobres, nordestinos, né? Boa parte são mulheres, e que foram excluídas do processo educacional e que têm a melhor educação. Né? E que tem os professores vestindo a camisa, rasgando, pessoas que saem cedo de casa, voltam. Não estou falando que nas outras não tenham, não é isso. Né? Mas você tem uma escola que tem 2 prédios, que são em 2 sobrados, cheios de cafofos. Né? Eu brinco que se todo mundo sair daqui agora, tem que pedir informação onde é a saída, porque são vários bequinhos. Né? Isso vai proporcionando outras sinapses na cabeça, são outras respostas. Não é mais a resposta do 0 e do 1, aí você vai ter que procurar outros caminhos. Quando você tem uma sala colorida, quando você tem outro mobiliário, quando você tem uma mesa, não, agora não vai aprender mais em cadeiras e mesas, que são os aprisionamentos individuais, que todo mundo tem que olhar. Não, agora vai ser em círculo. Então eu tenho um transexual, um pai de santo, uma pessoa evangélica e um adolescente tendo que resolver uma situação, problema da vida real. Eu demorei muito para entender qual era a função da escola. Eu vou ser sincero, eu acho que eu entendi a função da escola depois que eu saí da escola.
né? Eu parava e pensava assim, mas eu tenho que aprender. Aprender o quê? Para ser alguém. Mas para ser alguém, para fazer o quê? Não, para ganhar mais. Era esse o pensamento. Quando eu fui para o cursinho, que era um cursinho popular, e o professor de física começou a me explicar a questão da velocidade. Aliás, na escola eu tinha voltando um pouco, na escola, de uma maneira geral, eu não pensava isso, mas tinham professores que me despertavam curiosidades. Eu tinha vários professores, eu vou citar 2 caminhos aqui. Uma professora que acreditou num 3º ano noturno, e olha que eu escrevo mal, né? Ela acreditou na escrita e tal, não, vamos para um projeto tal, de um prêmio tal, e a gente tinha que, eu lembro até hoje, a gente tinha que estudar Gilberto Gil, né? O cravo e a rosa é vermelha, ô José, eu não lembro, nem sei se esse é o nome da música, mas a gente tinha que transformar o que a gente estava entendendo da música numa poesia e tinha que fazer um caminho. Aquilo ali já começava a dar um nó na minha cabeça, que despertava. Eu ia ansioso, eu trabalhava de manhã, eu ia para o cursinho de manhã, trabalhava à tarde, ia para o 3º à noite. Eu entrei em pânico com aquela situação, me dava sede de conhecimento. Eu falei, o que aquela professora maluca vai fazer eu pensar, ou, né, vai gerir essa situação? Outras situações, né, aí, quando eu estava no cursinho, o professor de física começou a falar para mim que eu conseguia medir a questão da caixa d'água, começou a falar o processo de velocidade, volume e tal. Aí eu tomava banho em casa assim. Bom, mas a caixa d'água... Aí eu tenho tantos metros cúbicos, aí desce por tantos metros de cano, que vai... Aí eu começava a elaborar o pensamento. E eu não tinha o crivo de estar certo e errado. Aquilo ali ia aumentando. Eu falei assim, não, mas peraí. Não, mas espera aí, eu começava a rabiscar e tal, eu começava a rabiscar e levava para o professor isso. E começava a fazer. Então, e esse processo. Ao mesmo tempo, eu participei de Grêmio Estudantil, na faculdade, participei de CA, de DA, participei de outras coisas, mesmo que em umas gestões coletivas, onde eu não tenho, sou eu que vou aparecer, eu que quero ser o presidente, eu quero ser a pessoa. Não, eu vou ser uma gestão colaborativa. E, voltando aqui para o CIEJA, Campo Limpo. Quando você pergunta, né, Dona Eda vai lá, bom, como vamos resolver o problema? Não sei como vamos resolver, eu não tenho a resposta, a gente vai achar aqui agora, né? Como que a gente vai fazer isso? E você incorpora isso no processo educacional, você está fazendo a autonomia das pessoas ir para outro lugar, você não está dando a mesma resposta, você pega um conteúdo, joga, as pessoas aprendem isso. Quem disse que repetir a palavra do professor é sinônimo de aprendizado? Está errado, cara. Tá errado. Edgar Morin, quando ele fez a escrita dele na França, para pensar a complexidade, para pensar a questão dos 7 saberes, ele falou assim, não, vamos juntar todo mundo e cada um de uma área de conhecimento e vamos ir para outro caminho. As melhores escolas são escolas que mais remetem aos métodos dos nossos avós, dos nossos bisavós, do que as escolas de ponta. As escolas que dão respostas para os valores são as escolas que remetem a outro processo. Então a Priscila teve uma experiência de uma escola que praticamente minha avó tinha em casa. Não é isso? E era de alto escalão e ainda foi discriminada, né? Ainda foi discriminada na escola. E aí eu penso, faço o contrário agora. E se a gente pegar uma escola dessa expertise da periferia, de resolver tudo junto, de fazer essa costura dentro do processo, de entender o currículo de uma outra maneira e de dar outras respostas criativas. A gente tem esse pipocar de pessoas e de movimentos fazendo junto, né? Então, seja Campo Limpo, é Sarau do Binho, é Cooperifa, são outros movimentos, outras pessoas dentro desse processo, com os alunos aprendendo e os alunos costurando. Hoje tem aluno dando oficina. Eu não sei como é que ele está. A dona Vanilde, o padrão dela é muito mais alto que o meu. A habilidade dela, se eu peço uma coisa para ela, ela me dá 10 vezes mais daquilo que eu estou pedindo. Né? Então, porque o processo criativo de liberdade, dona Samira, que está presente aqui, tem 72 anos, dá uma tarefa para ela, o processo criativo de verde, ela que cuida do verde da escola, junto com outras pessoas. O processo criativo é outro, ela estava pintando um monte de vaso, derrubou tinta e tal. Eu falei assim, caramba, ela está no meu processo criativo, cara. Né? Então, a resposta que vai equiparar que a gente não precisa da mediação do dinheiro. Né? Eu sei que estão acontecendo várias coisas a nível nacional, não nego isso, a nível estadual e a nível municipal, mas vou falar para vocês que eu estou
fechado na minha e focado com quem está do meu lado, com os valores, essa questão do significado, com a identidade e a transformação do aqui e do agora. É isso. É como que aqui ou agora vai se ligar com outras pessoas, fazendo outros movimentos que vão somar lá na frente. É isso. Massa. Obrigado. Obrigado, Diego. Por favor, quem quiser fazer pergunta, pode levantar e fazer. Um de cada vez, senão não dá para ouvir. Eu acho que sim, a gente leva. É melhor a pessoa vir para cá, assim, sem querer intimidar, mas pode vir para cá. Daí fala o seu nome. Tá, Celso, eu vim pelo projeto Âncora, tá Mariana, a família, Enzo e tá Lívia e as crianças que estão lá visitando o Âncora. Eu acho que assim, as experiências de Travessia da Quebrada, hoje a gente teve um evento no Centro Cultural Rebouças para um congresso de RH, onde Claudinho Miranda, pessoal do Poesia Samba Soul, né, também foi para o outro lado. Eu acho que essa mistura que vocês estão falando, a coragem que Claudinho fala, quando a gente vem para a Quebrada, não é a coragem de ir para um território que é hostil, mas que a gente, por não conhecer, a gente acaba tendo medo e acaba botando medo também nas pessoas que estão no lado do centro para poder receber, né, como Tia Dag já teve, as crianças indo para um lançamento de livro dela no Conjunto Nacional, as crianças dando um corre porque estavam atrasadas, aí serem confundidas pela polícia ou por qualquer um como trombadinha na Paulista, né? Então, acho que a gente está falando de realidades diferentes que deveriam ser mais juntas. E aí, não sei se é uma pergunta, mas como é que nós, escolas transformadoras, né, que estamos com esse desafio de não só transformar a nossa educação, mas a educação pública, privada, né, está aqui graças do Colégio Equipe, tá, o Colégio Viver também nessa rede, pelo menos em São Paulo, né, com Seja, Campo Limpo, Âncora e Amorim Lima, como é que a gente pode não só ser uma semente e um gueto, né, mas fazer disso que o Diego estava falando, com o Sarau do Binho, com a Cooperifa, com o Instituto Favela da Paz, com o Instituto Nova União da Arte São Miguel, fazer parte dessa corrente mesmo. Obrigado, Celso. A gente pode pegar mais uma pergunta e a gente responde em bloco? Mais alguém gostaria de vir para cá? Senão é bagunça. Eu achei que era que alguém quer vir. Não tem, gente? Não tem, a gente já pode começar. Tem, vem cá. Boa noite, gente. Queria agradecer primeiro, né, os ensinamentos também, a troca, né? Eu queria perguntar uma coisa mais. A gente vive num momento que não é só agora, mas de uma pressão muito grande por uma uniformização de processos, de métodos, né? A gente tem a discussão muito forte da base, que não deveria ser isso, mas muitas vezes na prática é. A gente tem as pressões das avaliações externas e, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio de garantir um direito à educação para mais de 40 milhões de estudantes, aí, sem contar todos os que estão excluídos do processo, né? Para além dos 2,5 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos, os 40 milhões aí dessa população potencialmente que poderia ser atendida na EJA, né? E aí a minha pergunta para a professora Priscila e para o professor Diego é: como que a gente pode, a partir dessas experiências, né, que vocês trazem como muito potentes, pensar uma educação, pensar o fornecimento desse direito à educação amplo, sem cair nessa lógica da uniformização, do autoritarismo, desses processos que desconsideram a potência, desconsideram quem está realmente sendo atendido por aquela educação? Obrigado. Vocês se organizem aí, à vontade. Ó, já deixo até para você. Qual que é seu nome? Gabriel. Obrigada, Gabriel, pela pergunta. Olha, Gabriel, assim, eu posso falar mais na sala de aula mesmo, da minha prática educativa. Eu acho que uma das coisas mais importantes para mim é o professor conseguir abrir mão do conhecimento e da autoridade, né?
não sei se é a palavra mas assim, no sentido de que o conhecimento ele é uma coisa orgânica, ele é uma coisa viva, ele é uma coisa que morre, vive e tem movimento. Eu sou da história, né? Se eu fosse do português e matemática, eu estaria muito mais engessada, porque, sim, né? Nós temos aí várias avaliações externas para mensurar o conhecimento e tal. Então, eu estou um pouquinho livre disso, mas eu acho mais, Gabriel, que é uma questão do que a gente espera, né? Eu converso com os meus alunos, eu falo, gente, para mim não faz sentido, não tem sentido nenhum um aluno que joga papel no chão, ficar um ano comigo enquanto professora, e, no final do ano, ele continuar jogando papel no chão e saber tudo sobre a Revolução Russa. Para mim, não tem nenhum sentido isso. Para mim, não faz o menor sentido um aluno saber de todo o processo colonial no Brasil se ele continua falando que o amigo é um macaco. Então, do meu ponto de vista, é uma decisão que o professor, que o educador, ele tem que fazer, tem que decidir o que ele quer. Porque o conhecimento ele tem que fazer sentido. Ele tem que mudar, de fato, né? Ou a realidade concreta, a maneira como se pensa, a maneira como se elabora conhecimento. Eu abri mão, por exemplo, ideologicamente, do eurocentrismo. Abri mão. E eu abri mão em vários... então quer dizer que você não fala sobre... Falo, mas ela é mais um lugar onde se produziu o conhecimento humano. Né? Então, quando eu peço, né, para o meu aluno me avaliar no final do bimestre, é isso. É você abrir mão, né, inclusive do seu conhecimento. Né? Você abre mão do seu conhecimento, você abre mão do seu autoritarismo, você abre mão do seu poder enquanto pessoa de referência ali. Né? Uma coisa que eu faço muito dentro da sala de aula, geralmente as salas de aula são todas assim, e aí, porque eu não faço círculos narrativos a todo momento. Né? Até porque, por exemplo, às vezes, à noite, eu tenho 12 alunos na sala de aula. Então, isso acontecia mais no período da manhã. Né? A gente tem assim, a primeira carteira, são, né, os ditos melhores alunos, a segunda, né, e até chegar no fundão, que é, né, o fundão. E aí, eu ia direto para o fundo. Eu pegava a minha cadeira e eu ia direto para o fundo. Porque isso faz com que eles não precisam mudar de lugar. É o que eu quero falar, que eles não precisam mudar de lugar. Muitas vezes não são eles que precisam mudar de lugar, somos nós. Então, quando você pega a sua cadeira, que está aqui na frente, e você leva para o fundo, você constrói um outro ambiente, você desconstrói um ambiente dos melhores na frente e os piores atrás. E aí, ao você sentar atrás, você muda totalmente a estrutura dentro da sala de aula. Uma coisa simples. Né? E quando eu falo que abrir mão do autoritarismo, é nesse sentido. Né? Porque, de fato, eu até brinco com meus alunos, eu falo, gente, vamos jogar limpo aqui. Vocês estão numa balada. Vocês conheceram uma pessoazinha bem interessante. Você não vai chegar e vai falar, e aí, quanto que você tirou de geografia? Não vai. Não tem sentido. Não tem sentido. E aí, o que eu brinco com meus alunos? Eu falo, gente, presta atenção na aula, porque isso daí vai servir para, né, depois. E é o tempo inteiro. Uma coisa também que me chama muita atenção, Gabriel, os alunos não podem rir. Os alunos não podem gargalhar, os alunos não podem se divertir. A aula não pode ser gostosa. A aula é um castigo. Né? Muitas vezes, os professores, muitas vezes, tratam... Não, hoje eles vão escrever 3 páginas do livro de... Eu falo, gente, que horror. Eu vou beber água ali e vou embora, que eu não quero essa pessoa perto de mim, entendeu? Mas é isso, sabe? Então, no meu entendimento, é uma escolha pessoal, baseada em um monte de coisa, mas é uma escolha pessoal, a maneira como você vai educar. E aí você tem que pagar
para ver o que vai dar nisso, porque é coordenador atrás de você, é diretor, né, é mãe. Mas a professora não dá lição. A professora não dá lição. Aí vem o coordenador, aí vem. Né? O bom é que em 3 meses você tem todos os 90 alunos junto com você. Né? E aí, quando você tem os alunos junto com você, ali, para mim, começa o processo, de fato, educacional. Né? Isso. Desculpa. Oi, filha. Bom, acho muito bacana que a gente está se complementando nesse bate-papo, né? Então, a Priscila falou do intra-sala e da relação com os alunos. Eu acho que aí eu vou para outras escalas e outras esferas que a gente adianta esse bate-papo para outro pensamento. Então, é porque eu sou da geografia, né? Quando a gente vai falar de escala, né? Então são outros patamares aí. Quando a gente tem uma pessoa com uma outra experiência educacional, já é referência. Quando a gente metodologicamente faz na sala de aula outras coisas, já vai abrir a capacidade cognitiva da criatividade. Quando a escola encampa esse processo no seu processo político-pedagógico, é outra proporção. Quando você consegue juntar outras escolas que pensam, dialogam e trocam essas experiências, são outros patamares. Quando você alcança um nível municipal e muda a estrutura curricular, é um outro patamar. E aí, quando você vai para a política educacional nacional, é um outro patamar. Né? Então, acho que isso é muito legal de falar. Por que eu estou falando isso? Por causa da referência. Então, no mestrado, eu tive a oportunidade de estudar de geografia, mas analisar o Sarau do Binho. E aí, capoeirista, no CIEJA, analisando o Sarau do Binho. Eu chegava doido em casa. Por quê? Porque a capoeira é minha mãe, né? A capoeira é minha mãe e ela me dá outras conexões, porque a capoeira Angola, porque tem referências. João Pequeno de Pastinha, que morreu com 94 anos, foi o mestre mais velho do universo. Tem referência o mestre Pastinha, que também morreu muito velho, mas ele sistematizou a capoeira no século XX, ele revolucionou o processo. E a capoeira hoje está no mundo inteiro, um dos casos, agora, principalmente sendo valorizada a capoeira Angola, por causa do mestre Pastinha. Então, na capoeira, inverte os valores, né? A gente vai olhar para os antigos sempre, porque é uma tradição negro-africana. A gente vai olhar para os antigos. Não interessa, está falando besteira, está falando alguma coisa, mas a gente vai... Bom, alguma coisa a gente tem para aprender com os mais antigos. Que aí você vai aprender a questão do corpo, você vai aprender o envelhecimento, você vai aprender o amadurecimento. Na academia, você tem 4 anos, você é graduado. Você vai ganhar mais do que metade da população. Mais 3 anos com mestrado, aí que você ganha mais... Né? Na prefeitura você vai para outra categoria e aí você vai fazer outro processo. Doutorado, porra, esse é o cara especial, ou a mina especial. Na capoeira, 15 anos não é nada, 20 anos não é nada, 30 anos não é nada, 40 anos dessa arte não é nada, porque você tem que a sua busca infinita por esse processo. A escola não detém todo esse processo educacional. Eu acho que a gente tem que tirar disso, né? Então não é só a escola nesse processo educacional que a culpa é relacionada ao analfabetismo no Brasil. Acho que são outras estruturas também. Quando a gente vai pensar essa questão de camadas, a gente tem outros referenciais. Essa questão ideológica, o eurocentrismo, bom, isso obviamente que tem que ser, porque são outras formas de pensar, porque a gente não está na Europa. Nós somos um país pós-colonial. As estruturas de você ter 320 anos sendo colonizados, pessoas vindo aqui levando a nossa mercadoria para outro lugar, isso gera até uma maneira de pensar, de valorizar fora daqui. Então, isso que é interessante. Quando você coloca a independência do Brasil, e que foram por outros motivos, mas aí geram outros processos nacionalistas aqui, a gente está encaminhando, enquanto nação, de ter um processo autônomo. Por que não olhar para os mais antigos e colocar o selo de qualidade e chamar esse selo de qualidade para entrar na escola e falar assim, ó, bom, vamos aprender junto esses processos e serão mediados. É um pouco bacana pensar isso. Você vai, Stuart Hall, Frantz Fanon, Baba, se você for pegar outros teóricos aí chamados de terceiro mundo, eu não gosto nem dessa palavra, né? Mas quando você vai pensar desse mundo subdesenvolvido, eles estão dando Paulo Freire é conhecido no mundo inteiro. E o que o Paulo Freire fez? Vamos estudar o campo semântico do cidadão. É óbvio, né? Não estou desmerecendo Paulo Freire, óbvio, quem sou eu, né, para fazer isso? Mas ele pegou as palavras do cotidiano daquela pessoa e começou a mediar, e óbvio que isso vai chamar a pessoa, né? O que a Priscila foi criar um processo autônomo de descobrimento. Imagina se a escola fizesse isso conosco.
Imagine se a escola fizesse isso, imagine se a educação fosse um processo de autodescobrimento para a humanidade, não para o mercado de trabalho. Está comprovado. Aí, uma questão, se está na atualidade, a questão do lixo. 50% do nosso lixo é orgânico. Por que ninguém tem composteira em casa? A gente resolve agora, hoje. 50% a gente resolve agora a questão de metade do lixo produzido no Brasil. Mas por que a gente não faz isso? Então, tem coisas aí por trás. Por que o estudo tem que ser para o mercado? Porque agora a lógica dessas escolas estão para destravar a criatividade na produção de novas tecnologias, de outras maneiras. Uma criatividade gerada para o mercado, não para a humanidade. E aí a gente tem que repensar esse processo. E aí, finalizando a minha fala, eu me assusto um pouco quando a gente fala assim, tem as escolas transformadoras, tem o mérito, né, nós fazemos parte delas, mas existem outras redes educacionais, e não somente das escolas. Né? Então, vamos começar brevemente a falar sobre as escolas. A gente tem várias escolas aqui na diretoria regional do Campo Limpo, porque eu nem conheço a cidade toda, porque eu sou novo, né? Apesar de ter uma caminhada na educação, eu sou novo, e que várias escolas que fazem a total diferença, não é só o CIEJA, a gente tem outras escolas públicas com qualidades, com servidores, fazendo a diferença em sala de aula, indo para a periferia, indo para a quebrada, se identificando com o aluno, levando aluno no carro. A gente teve agora, hoje, no CIEJA, 5 escolas participando diretamente, trazendo aluno para fazer reportagem. Pô, essas escolas estão fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Então, outra coisa, isso também, como uma das propostas é fazer conexões com outras pessoas e outras maneiras de entender a educação. Quando você tem o dia a dia de cumprir sua jornada, bom, eu vou bater o ponto tal hora, né? Vou bater o ponto para sair, vou bater o ponto para entrar. Mas e nesse meio termo, nesse meio tempo aí, o que você faz? Você senta e cumpre horário? Porra, minha vida é muito preciosa para fazer isso. Eu sou agoniado de fazer coisas. Né? Não quero viver intensamente várias coisas, sou agoniado, isso me agonia. A criatividade é esse processo mesmo, de fazer coisas, de fazer relações, de fazer essas pessoas. Né? Por isso que eu só me embrenho em lascadas, viu, cara? Porra. Aí eu comecei o doutorado, né, recentemente também, de juntar essa questão da escola e de juntar essa questão da rede e da criatividade. E aí, essa parte final. Para onde está indo essas ideias? Está indo nessa rede de relações. Então, a gente tem a sala de aula, é importante, a escola, a relação das escolas, a questão do currículo, o repensar uma outra educação e uma política educacional que contemple a realidade dos processos locais. Porra, muita resposta, né? Que a gente tem. E construir junto esses processos. Na LDB está escrito que cada escola é autônoma para desenvolver o seu projeto político-pedagógico. Pronto, acabou, já está aí, já tem o selo. Aí, ó, quantos anos no Brasil? Ah, mas estão fazendo agora a nível nacional. Pô, com certeza, 1/3 do corte nas universidades públicas vai prejudicar muito a universidade, obviamente, né? Mas, e aí? Né? Como que a gente trabalha a criatividade para não deixar nem isso acontecer? Porque o que acontece como que a gente chegou na situação 2019? Né? Quais foram as estratégias midiáticas, né, informacionais para chegar na situação? Bom, é falta de criatividade, falta de comunicação, falta de entendimento, falta de leitura de mundo, falta de humanidade, falta de um monte de coisa que essas relações a gente não fez, não cumpriu. É isso. Né? Para a maioria da população. E aí a gente tem essas respostas aí. Obrigado, Diego. Diego Elias, obrigado, Priscila Dias. Muito obrigado a todos que estão presentes, que participaram com a gente, todos que seguiram a gente no Facebook, no Instagram, não sei mais onde. Eu queria agradecer especialmente todas as autoras, autores que fizeram parte do livro, que estão aqui com a gente, e de maneira geral a comunidade ativadora do Escolas Transformadoras, todos que não só ajudaram a fazer a publicação, mas fazem o nosso programa, a nossa comunidade diariamente. E um agradecimento especialíssimo para o pessoal do CIEJA Campo Limpo por nos receber e pelo trabalho que vocês fazem. E fica o convite, por favor, leiam a publicação, compartilhem, divulguem, ela é toda nossa. E muito obrigado, muitíssimo obrigado. Só aí. Obrigada.